Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivaldo, o editor desse podcast e host também. Eu tenho um recadinho pra dar antes do podcast começar. Esse episódio ele é um pouco diferente do comum, por alguns motivos. Vocês vão ver que o som tá um pouco diferente. Por quê? A gente gravou no estúdio da faculdade onde a gente estuda. E foi gravado presencialmente também. Então a dinâmica de conversa, a gente demorou um pouquinho pra dar aquela engajada. Você pode ver no começo, eu e o Zambelli, a gente não tava muito tão à vontade quanto de costume, mas correu legal, o episódio ficou bacana. E também ele não terá extras. Por quê? Eu vou explicar. Esse episódio, ele andou tão bem. Tivemos nosso primeiro convidado, o Beto Alves. Um beijo, um abraço pra você, meu querido. E que acabou não tendo tanta piada assim fora de contexto. Então a gente acabou optando por não colocar extras, porque não fazia sentido nesse episódio. Então, espero que gostem, o episódio tá bacana, beleza? Falou! City Pop! Olá, e novela é um negócio que eu não assisto tanto mais. Olá, e pra ser sincero, eu nunca vi novela. Eu sou o Rivaldo. E eu sou o Zambelli. Bem-vindos ao City Pop, seu podcast Mais aleatório possível e... A gente tá falando de novela, não é? É bem fugiu bizarro. Bastante. Um episódio bem curioso, porque a gente tem nosso primeiro convidado aqui. Se apresente. Olá pessoal, eu sou o Beto e ao contrário de vocês, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Ao contrário de vocês, eu tenho muita curiosidade sobre novelas, estudo bastante novela já faz algum tempo. E desde criança, cara, eu lembro, eu tinha 4 anos, eu fugia da minha casa, eu ia pra casa da vizinha pra assistir a novela das 8 na época, que era uma novela chamada Tieta. Vocês nem devem lembrar disso, nossa, mas caraca, ideia. Nossa, não. Tieta foi uma novela épica, cara. Então, você imagina que você tinha na abertura da novela, às 8 horas da noite, uma mulher nua, sabe? Às 8 horas da noite, assim, a família jantando ali e tal. E eu com 4 anos assistindo, né? Assistindo aquela novela. Mas eu lembro que de lá pra cá, eu sempre me interessei em novelas da Manchete na época. A gente tinha lá Pantanal, a gente tinha Ana Raio e Zé Trovão, a gente já tinha o começo das novelas mexicanas também, começando lá a dominar o SBT, a gente tinha Vovô e Eu, que era uma novela que fez muito sucesso pra minha infância na época. Enfim, de lá pra cá é só, sabe, garrei amor mesmo no tema. Olha só, o cara começou a milhão. Nosso primeiro convidado é um maníaco por novela. No topo. No topo. Com essa introdução maravilhosa, a gente puxa pro tema. Vamos lá. A gente começa já. Beto, você que é o estudado, Entendido. o entendido, como que foi essa passagem das novelas, né, das radionovelas para a TV? Primeiramente, agradecer de estar aqui, né, de participar desse desafio aí de falar sobre algo que eu gosto, para pessoas que talvez não tenham tanto interesse, né? Vocês estão numa vibe mais de série e tal, então é legal falar como tudo isso surgiu, né? A gente tem séries hoje, mas essas séries bebem de fontes muito mais antigas, muito mais anteriores do que a gente imagina. E o rádio, sem sombra de dúvida, ele contribuiu demais para as novelas e contribuiu demais para as séries, né? A gente fala, vamos começar lá no rádio, a gente tinha as telenovelas, né? Então a gente tinha as atrizes de rádio, já eram celebridades, eram vistas ali como seres extremamente diferenciados na sociedade. Sem contar, tinha um certo preconceito com quem era ator, com quem era atriz na época, mas você era como se fosse um mito na época, tá? Aí você tem o advento da TV, a TV preto e branco surge, aí as radionovelas, elas migram para esse universo da TV, ainda de uma maneira ainda muito artesanal, muito sem um controle de qualidade, digamos, que a gente conheceria algumas décadas depois,
mas elas já começam a trilhar naquele momento, elas já começam a construir um público. E inclusive essa migração demora um bom tempo, não demora? Até o pessoal ter poder aquisitivo pra ter uma TV e tal, foi um negócio que demorou bastante tempo. Sim, assim como o rádio começou como produto de elite, a TV era produto de elite também. A gente falava daqueles tubos, né, cara? A TV era um negócio insano e era muito caro, né? Então, assim, demorou pra se... Mas aquilo que eu falei que acontecia na minha infância era muito comum. Sabe, você tinha uma vizinha, um vizinho que tinha uma TV e você se reunia e você assistia e você debatia e era o programa da época. Era, as pessoas iam para a casa de um que tinha TV no bairro, né? Sim. E assistiam lá. Ah, deixa eu registrar que eu tenho 34 anos, né? Porque quem vai ouvir vai falar, pô, eles estão com cara de 80 anos lá, né? Pra deixar a faixa de idade mais clara, eu tenho 18 e de volta tem 21. 21. Entendeu? A gente é muito... Eu peguei só o finalzinho ali desse último boom das novelas. Não que elas pararam, né? A gente vai chegar ali nessa pauta. Elas nunca pararam de ser relevantes, mas eu acompanho bem menos. Sim. E você nem acompanhou, né, Zambelli? Não, nem acompanhei. E assim, a TV matou a radionovela, isso é fato. Isso é fato. Esse produto migrou para a TV e na TV ficou durante um bom tempo reinando assim de maneira soberana até que a internet surge e a gente tem um capítulo à parte nesse processo. Pelo menos umas 3 décadas aí, é muito tempo, né? Mais. A gente fala de 60, 70, 80, 90, 2000 e aí exatamente. São 50 anos. É muita coisa. Mas... É um negócio absurdo, cara, porque engraçado, né? As atrizes de novelas, de radionovelas, elas migraram pra TV também, né? Eu acho que o maior exemplo que todo mundo tem é a Hebe. A Hebe foi atriz de... A Hebe, Nair Belo, Lolita Rodrigues também foi um bom exemplo. E várias outras atrizes que começaram no rádio, foram pra TV. Algumas não se descobriram não talentosas pra TV, depois, e foi até um negócio assim, algumas eram talentosas para o espaço de um estúdio fechado, que ninguém estivesse vendo, né? Quando você tem a exposição da imagem, algumas desistem disso por conta da exposição e tal, e deixam de fazer isso com a TV, e abre imagem aí para uma série de atrizes famosas que... E, inclusive de atrizes que já nasceram nesse berço, né? Entendi. A gente tem, por exemplo, uma das nossas melhores atrizes hoje, sem sombra de dúvida, no time top 10, assim, a Glória Pires. A Glória Pires, ela nasceu num estúdio. O pai dela já era ator há muito, muito tempo, fez escolinha do professor Raimundo, então ela nasceu num estúdio, entendeu? Então, assim, foi a escola dela, então ela aprendeu o beabá aí da TV desde cedo. E passando agora um pouquinho ali, a gente deu uma passagem bem rápida sobre essa passagem pra TV, né, do rádio pra TV. E você que viveu mais, aliás, você viveu ela, a gente não, é simples assim. Qual foi o impacto na sociedade da época? Principalmente 80 e 90, que você viveu mais. Mas também falando um pouquinho ali de 70, 60. A telenovela, ela sempre teve um papel transformador na sociedade, isso é fato. E ela sempre contou e ela sempre espelhou o que estava acontecendo na época, né? Então a gente teve, assim, algumas novelas contavam a situação política da época, algumas novelas contavam a situação da saúde da época, a situação social e moral da época. Então, assim, é um grande trunfo que a teledramaturgia brasileira, principalmente, tem, é aquilo que a gente chama de marketing social dentro das novelas. É sempre fazer uma conexão com aquilo que a sociedade está vivendo naquele momento, entendeu? Então, assim, trazendo... a gente teve várias contestações políticas em novela, várias críticas sociais que a gente pôde assistir. Por exemplo, a gente teve uma novela chamada Pátria Minha. Mas tudo isso partia de uma forma do meio artístico se expressar e bater de frente, né? Num negócio relacionado, sei lá, marketing, alguma coisa assim. Sim.
Exatamente. Sempre foi uma crítica, né? Sempre foi uma crítica até determinado momento, porque quando a novela ela começa a se capitalizar e virar realmente um produto de massa, a novela ela passa a ser patrocinada por empresas que têm E moldada, né? que tem interesses políticos e tal, e aí isso começa a moldar um pouquinho até que ponto a gente vai falar dessa crítica social, entendeu? Então ela acaba sendo... aí cria uma outra questão que mudou muito com o tempo foi a questão da censura. Sim. Né? A censura também é um capítulo à parte aí, né? A Sim. gente vem de um histórico de muita censura, aí a gente tem uma ruptura disso, aí de uns tempos pra cá criou-se aquela questão das faixas etárias, né, que podem assistir e tal, e hoje a gente vive um processo que já beira um flerte com a censura, tipo, isso não pode, disso a gente não fala, isso é proibido, então isso tá meio nebuloso aí pro futuro das novelas daqui pra frente. Ó, uma polêmica que tá rolando de um último capítulo que teve da Malhação, que teve um beijo entre dois meninos no capítulo de anteontem, e isso gerou uma comoção, assim, tanto de gente que apoia e de gente que tá batendo de frente. E, né? inclusive, o que você tinha puxado antes sobre, depois de um tempo, as novelas perderem esse viés de crítica, você acha que esse último acontecimento, ele parte mais pra um lado de expressão e de afrontamento, ou você acha que é uma jogada de marketing também? Cara, hoje em dia você não sabe o que é jogada de marketing versus crítica social, entendeu? Porque assim, já que é modinha, já que tá todo mundo falando, você acaba vendo clipes se apropriando disso, programas de TV se apropriando disso e as novelas se apropriando disso, né? Então, eu posso dizer que é um mix das duas coisas, entendeu? Existe um quê de crítica social, mas essa crítica social é novamente tensionada aí pela sociedade que está falando sobre, então a sociedade precisa se reconhecer na TV, que é uma outra coisa muito interessante da novela. A novela só fez sucesso durante muitos anos, porque ela sempre foi uma representação da sociedade, ou, em alguns casos de alguns autores mais fantasiosos, era o escape da realidade social, entendeu? Que foi o grande sucesso de Pantanal, por exemplo, era uma coisa mais fictícia, uma coisa mais fantasiosa, uma coisa que fazia com que a população quebrasse aquele momento político, por exemplo, que era catastrófico na época. Entendi. O filme faz bastante isso também, mais pra essa parte fantasiosa do que pra parte real. Apesar de ter bastante filme que foca na realidade. Falando de produção audiovisual, fazer uma novela é como se você fizesse um longa todos os dias. Sim. Né? Então são 180 longas por novela. Entendeu? Então imagina a capacidade de produção, a capacidade de criação para você produzir esse produto novela, né? E a história nos mostra assim, grandes sucessos, né? Por exemplo, a gente teve uma novela que parou todo o país, né? Uma novela chamada Selva de Pedra, por exemplo, Selva de Pedra. E todas as TVs estavam ligadas para assistir e todo mundo só falava disso, entendeu? E a sociedade foi pautada pelas novelas. Foi mais ou menos que época isso aí? Cara, 70. Mas todos os brasileiros falavam e assistiam essa novela, que é um outro viés do comportamento do brasileiro. A geração dos pais de vocês, a geração que tem mais de 30 e alguma coisa, provavelmente tem alguma coisa na base de comportamento que vem muito da novela. O como falar, o como vestir, alguma gíria. A novela foi ao longo dos anos pautando tudo. Pautando a nossa convivência com as pessoas, pautando o que seria moda, pautando o que seria modismo, pautando o que seria discutido. Por exemplo, pegando o gancho de marketing social, a gente tem uma autora que usou muito isso e ela talvez seja pioneira, que é a Glória Pérez. A Glória Pérez, em toda a novela que ela faz, ela coloca algum tema de grande relevância e de discussão para a sociedade. Ela teve uma novela, por exemplo, que foi De Corpo e Alma, que todo final de novela ela apresentava uma mãe que tinha um filho desaparecido, por exemplo. Ela já discutiu sobre o tráfico de pessoas, ela já discutiu agora recentemente sobre o universo trans. Então é sempre essa tentativa de conectar a novela com o universo, com aquilo que está acontecendo na sociedade naquele momento.
Bom, puxando um pouquinho mais pra esse lado que você citou a Malhação, que deu um bafafá agora. Você acha que as novelas hoje em dia ela ainda tem esse mesmo impacto que antigamente? Cara, é uma resposta que vai fazer muito sentido de acordo com a região que você estiver analisando. Eu posso falar por mim que eu moro lá no interiorzão e lá ainda é muito pautado por novela. Percebe? E se a gente for analisar o Brasil do ponto de vista do Sudeste e do Sul, você tem uma realidade muito tecnológica, que a internet é realmente muito potente, Sim. entendeu? Mas a gente tem regiões do país e que a internet ainda é uma realidade de escada, pra vocês terem ideia. Isso parece loucura, isso parece... Não, isso existe. Então essas pessoas, elas não têm acesso a downloads, a séries, a essa gama de possibilidades que a gente tem. Então, pra onde elas vão? Pra Globo, pra Record, pro SBT, e aí elas ficam no produto novela. Então, pra esse perfil que a gente tá falando, ainda tem bastante impacto. Aqui no Sudeste, para vocês terem uma ideia, a audiência ela é pautada por São Paulo. Né? Então, um ponto de audiência equivale hoje a 60 mil domicílios conectados. Entendeu? Isso é feito de uma maneira... É um pré-cadastro que vai conectar essas pessoas ali, mas... Nesse nosso universo sudeste e tal, esse impacto ele já diminuiu muito. Ele ainda existe, ainda é relevante. Aí, sabe o que você começa a perceber nas novelas? Você começa a perceber a Kéfera numa novela da Sete. Você começa a perceber youtubers indo pra novela, influenciador digital indo pra novela, que é essa tentativa de fazer uma convergência, assim, sabe? Por exemplo, o que o adolescente gosta hoje? Então vou jogar isso pra novela. Mas... Você não acha que o público hoje de novela ainda é um público mais velho, principalmente o pessoal ali na casa dos 30 e tal? Então por que tem essa tentativa de trazer um público mais jovem, sendo que acho que já faz um bom tempo, pelo menos, já que você falou do pessoal aqui de São Paulo, do Sul, não é mais tão ativo mesmo? Interessante sua pergunta. É uma questão de sobrevivência. Por que eu tento trazer um público jovem para o meu produto? Se eu tenho a convicção de que meu público está envelhecendo, eu preciso rejuvenescer esse meu público. É uma questão de continuidade, entendeu? Então eu preciso te fazer gostar de um produto que o meu público-alvo está envelhecendo, daqui a pouco vai talvez deixar de consumir. Entendeu? Então é sempre uma tentativa. Quem tem feito isso muito bem, com maestria, é o SBT. O SBT ele se encontrou num público infanto-juvenil, então ele tem produzido novelas que têm uma audiência incrível, tem assim, um número absurdo de produtos licenciados, novelas como Carinha de Anjo, que é um remake de uma novela mexicana, a gente tem agora As Aventuras de Poliana, que tem uma briga rolando aí, porque trocaram a atriz no meio da novela e a criançada tá fazendo um boicote da novela no Twitter, pra você ter uma ideia. Achávamos que era só a gente, assim, né? Público de internet que fica Então, boicotando série porque trocou o ator. A criançada tá ensandecida porque trocaram a menina porque ela ficou grávida, ela teve que sair da novela e trocaram só a atriz. O personagem é o mesmo e trocaram a atriz. E essa moçadinha ali é muito fiel. Mas isso vem de Rebelde. Verdade. Rebeldes e Rebelde, né? Então, assim, de lá pra cá o público infanto-juvenil começou a assistir novela novamente também. E teve o remake das Chiquititas também, né? Chiquititas foi um marco também. Mas por que Chiquititas fez sucesso? Porque trouxe uma nova roupagem pra novela. Que mesclava na época música, clipes, que mesclava também esse universo fantástico, esse universo de contos de fadas, que a novela que a ainda... criançada adora. Criançada adora e novela vive disso, né? Novela vive de fantasia, novela vive de fazer com que a pessoa tenha sonhos e converse com seus próprios sentimentos e por aí vai. Numa tentativa ainda de preservar o público, né? Porque você consegue ter uma novela mais infanto-juvenil ali pra criança mesmo. Você tem novela para um público jovem, adolescente ali, e você vai preservando esse tipo de pessoa. Mas engraçado, né, esse de preservar, uma coisa que eles estão fazendo bem hoje em dia, eles não, né, porque não é escolha deles, mas são os memes. Os memes sobre novelas, tipo a Nazaré. Renata Sorrah. E você sabe que o Twitter ele virou uma ferramenta muito forte para novela, então ele é uma ferramenta que potencializa isso, graças a figuras, por exemplo, como o Hugo Gloss, que ele começa a narrar a novela no Twitter dele. Ele tem um case muito legal, que é o que ele fez com Verdades Secretas. Ele todo dia ele criava um capítulo à parte no Instagram e no Twitter dele, dando outros nomes para os personagens,
né, nomes mais engraçados. Isso começou a fazer tanto sucesso, as pessoas começaram a assistir a minissérie na época, que o Hugo Gloss ele passou a ser contratado pela Globo para fazer esse tipo de trabalho. Caramba. Não deu tão certo em outras novelas, mas em Verdades Secretas deu muito certo. E vai ser a primeira vez que a Globo vai fazer uma segunda temporada de uma novela. Caramba. Em 2019, a gente vai ter aí Verdades Secretas 2. Nossa. De tanto sucesso que fez, principalmente com o público jovem. Eu lembro dessa novela, que eles... Como a gente já teve essa conversa em off, numa sessão Queima a Pauta. E eu lembro de comentar com você mesmo, que eu passava... Ela é muito bem produzida também, né? Muito. Tipo assim, não que a Globo não tenha um padrão de qualidade. É óbvio que a Globo é um negócio inacreditável. Mas essa é um pezinho a mais. Eu sempre achei isso, sempre tive essa impressão. Essa novela, que na verdade foi chamada de macrosérie, ela me surpreendeu logo na primeira cena. A primeira cena não tinha abertura, que é clássico da Globo, e já era aquele plano mais cinematográfico, em que os créditos vão surgindo, uma trilha mostrando as casinhas. Então eu já falei, pô, vai ter uma linguagem seriada essa minissérie. Então, surpreendeu também porque foi na faixa das 11, então o pessoal começou a... Porque antes você tinha a novela das 6, das 7 e das 8, né? Agora a gente já tem a novela das 11 como a opção ali. E surpreendeu também pelos temas que ela abordou, pela fotografia e pelo engajamento ali no Twitter. E principalmente, outra coisa que vale muito a pena falar quando a gente fala sobre novela, é que a novela, de uns tempos pra cá, ela quebrou aquela coisa do mocinho é querido pelo público e o vilão é odiado pelo público. Hoje isso não acontece mais. É muito mais fácil o vilão cair nas graças do público e o mocinho ser odiado, como já aconteceu várias vezes. Inclusive, que você mencionou sobre o Twitter, eu acho que ele cria muito essa tendência de assistir junto, que a novela para nos trends do capítulo e todo mundo começa a comentar sobre, e cria esse negócio, né? Você tem as fanfics também, Exatamente. né? O Nossa, pessoal que cria um universo paralelo das novelas com seus finais, assim. E essa semana a Netflix vai começar a criar a possibilidade de você dar um final para séries também. Então isso é um futuro também, né? Se a gente começa a falar do futuro do gênero de teledramaturgia, de dramaturgia, de TV, é essa coisa que todo mundo dá pitacos ali. O que eu acho muito estranho, inclusive. Mas isso não é novo. Por um... Isso não é novo. Era uma série, um programa da Globo, que eu não lembro o nome também, acho que era Você Decide. Você Decide. Que eles faziam isso. Você ligava e escolhia o final, verdade. né? Escolhi o final. Mas você sabe, falando ainda de Twitter e a influência que ele tem na internet, com essa proximidade do autor com o público final, o autor ele começou a perceber o que funciona e o que não funciona em tempo real. Se um casal tá funcionando e tal, se não tá funcionando. Não é muito comum, não é muito raro a gente olhar pra trás e olhar e perceber vários personagens que foram mortos na trama, que eram muito importantes até então. Entendi. Entendeu? Porque não foram queridos pelo público. E a gente tem assim, por exemplo, a Adriana Esteves, famosíssima pela Carminha, ela já passou por esse histórico de ser rejeitada pelo público. Pasmem, quando ela fez Renascer, por exemplo, ela era chamada de inexperiente, de inexpressiva, e ela demorou muitas novelas para se assegurar como uma boa atriz, e hoje ela é muito, muito forte. Mas assim como ela, outras sofrem e o público rejeita, xinga muito no Twitter e o autor acaba retirando da novela. E qual era o meio de pesquisa de antigamente? Porque hoje a gente tem o Twitter, né? Como você mesmo falou, em tempo real o autor consegue ver o que tá funcionando e o que não tá funcionando. Então, lá pros anos 80, 90, como é que fazia essa pesquisa? Como é que sabia? Instituto de pesquisa, né? Instituto de pesquisa sempre foi o meio, assim, oficial de medição de audiência, né? E a gente tem o Ibope, né? Que é um meio caro, muito caro de medir, mas ainda é um meio confiável nesse sentido. Aí, hoje a gente fala de outras métricas, né? A gente tem métricas de marketing digital, né? Você tem métrica de engajamento, você tem métrica de visualização em vídeos que são postados sobre as novelas, quantas pessoas estão falando sobre aquilo, que são outras métricas para você medir a audiência. Tem muitas novelas que na medição do Ibope não vão tão bem, mas nessas outras métricas digitais vão muito bem. Muito bem, justamente por conta dessa galera mais nova que assiste novela pela internet. Entendeu? Assiste novela pelo Twitter, não necessariamente pela TV.
Agora, falando de hoje, você acha que as séries on demand, do Netflix principalmente, substituem o efeito que as novelas tinham pro público da época, ou você acha que é um negócio mais ofensivo? Não, as séries, por exemplo, Netflix, é um capítulo à parte nessa área de audiovisual, sem sombra de dúvida. Mas isso acaba tensionando os produtores de novela, a própria Globo, a se mexer. Por exemplo, hoje, para você ter uma ideia, a gente eu citei novelas do SBT, né? O SBT teve uma edição, a última montagem de Chiquititas teve 500 capítulos, pra você ter uma ideia. Carinha de Anjo passou dos 300 capítulos. Rei do Gado foi uma das novelas mais longas da Globo, com quase 280 capítulos. Hoje, Rei do Gado, se passasse na faixa das 8 horas da noite, 9 horas da noite, seria um fracasso de audiência. Porque o autor, o Benedito Rui Barbosa, ele fazia muitas tomadas de natureza e às vezes você tinha 1 minuto e meio, 2 minutos, assim, só de trilha. E é um ritmo completamente diferente do que a gente tem hoje. Não funciona mais. Por quê? Você tem séries como La Casa de Papel, por exemplo, que é tudo muito rápido, é tudo muito ágil e você descobre tudo ali. Antes você tinha um desfecho de uma trama que se desenrolaria no último capítulo. Você passava 180 dias, 180 capítulos para descobrir quem tinha feito aquilo, que era pai, que não era pai, que matou, quem não matou, entendeu? As perguntas clássicas, quem matou fulano? Quem matou a Odete Roitman? Quem matou a Odete Roitman? Hoje a gente não tem mais paciência. Se você não responder essa dúvida rapidamente, você não fica. E aí que tá, né? Na época não tinha opção de mudar de canal e tá passando uma outra novela. Hoje em dia, primeiro episódio de uma série não pegou, ok, eu vou pra outra. Essa aqui eu não gostei, aquela ali eu posso gostar. Então exige um esforço muito maior pra você prender a pessoa ali. Olha um efeito da série nas novelas. Eles foram diretamente contra a barriga. Barriga é um jargão de quem escreve novela, que é aquele momento que você já tá lá pelo seu capítulo 100 e alguma coisa, você já falou de tudo, você já explorou tudo, não tem o que fazer, então você cria de repente, você coloca a personagem que vai embebedar o cara e vai fingir que tá grávida no dia seguinte, e aquilo se desenrola por mais 2 meses. Hoje não dá mais pra fazer isso. O público rejeita. Entendeu? Graças a esse efeito das séries que trouxeram essa agilidade, que trouxeram essa nova roupagem também de como fazer, até a questão de equipamentos, tudo, em todos os aspectos, sejam os filosóficos até os técnicos de audiovisual, as séries deram uma chacoalhada nesse universo das novelas, e ainda bem. Mas a Netflix ainda tem que aprender um pouquinho, porque aquela série do Justiceiro tem uma barriga gigante, eu não consigo. Você percebe? Porque o público da idade de vocês já não suporta mais isso. Vocês querem essa rapidez, entendeu? Se for enrolar, mais estável, né, mano? Se for enrolar, que enrole pouco, né? Que não enrole muito, né? Não, e tem um outro detalhe. Quando a gente fala de série da Netflix, a gente fala de capítulos já inseridos na plataforma. Exatamente. Né? Porque você imagina a realidade de quem assistia novela e era viciado por novela, de ter que esperar o dia inteiro, até chegar à noite pra assistir a novela. E inclusive o impacto que a Netflix causa com as séries dela, assim, pelo menos em adolescente, acaba sendo um negócio mais raro. Você não vê, tipo, uma série todo mês causando o mesmo impacto. A gente vai ter uma estreia agora, Elite. Eu não sei se vocês viram, amanhã estreia Elite. É uma série na Netflix que é uma série no mesmo formato de Rebeldes. Então a gente ainda vai ouvir falar muito dessa série no público adolescente. Tá anotado aqui, hein? Anotado o primeiro lugar que vai falar disso. Então, aí você percebe, a tentativa, a safra que assistiu Rebeldes já envelheceu um pouquinho. Sim. Então, o que os produtores desse tipo de formato precisam fazer? A nova safra vai experimentar do mesmo produto de uma maneira mais repaginada, mais tecnológica, mas eu sei que eles já têm shows agendados, caraca, eles têm tá assim. Produtos licenciados, entendeu? Caramba! E é uma aposta grande, que eles sejam mais uma banda dessa que vai enlouquecer a meninada aí pelo mundo. Né? Caraca, mano, eu tô impressionado. Elite. Elite, eu vou anotar aqui, mano. Não, de verdade, eu vou anotar, velho, porque eu quero ver isso aqui depois, mano. Estreia amanhã. Amanhã? Amanhã ainda. Amanhã, no caso. Amanhã, dia 5 de outubro. Dia 5 de outubro. A gente datou o episódio. Se bem que ele vai sair semana que vem, então. Não, tá certo. Nada demais.
Pra finalizar, Pra Zambelli. finalizar então, mano. Você acha que o meio, então, pras emissoras é adequar a linguagem das novelas, ou você acha que eles têm que partir por outro rumo, sei lá, atrás de outro formato, igual minissérie, né, que eles tentaram bastante? Ou você acha que o negócio mesmo é atualizar as novelas? O caminho para as novelas, primeiramente a gente precisa dizer, elas vão continuar existindo. O produto telenovela não vai acabar e, assim, eu fiz um TCC sobre isso na faculdade em 2008, em que eu discuti o futuro da telenovela. A gente está 10 anos depois hoje e a telenovela ainda existe, persiste. O que vai acontecer com a telenovela é o que já está acontecendo, ela está se moldando à nova geração, as novas tecnologias, as multiplataformas, né? Você não assiste mais na TV, você assiste no celular, você assiste no seu espaço. A gente tem, vale citar o produto que a Globoplay acabou de lançar, que é a novela, a minissérie Assédio, que ela só foi lançada para essa plataforma, entendeu? Então, tô louco pra assistir. Já é um começo, entendeu? Já é um começo. Então, as novelas que vão passar na TV, elas vão ser encurtadas, elas vão ter, vamos pôr lá, de 70, 90 capítulos, que eu ainda acho muito. Bastante coisa, hein? Não, é muita coisa, mas se você for parar pra analisar e comparar com o que tinha, é absurdamente pouco. Comparado com o que tinha, claro. Eu acho bastante. muito. É metade. Sim. Eu realmente acho muito, 80 capítulos pra uma novela, tipo, todo dia. Acho muito difícil você não se perder no meio. Isso é engraçado que isso vai mexer também com empregos de atores, né? Sim. Porque, assim, a Globo durante muito tempo, ela manteve um time único de atores e atrizes, assim. Eram sempre os mesmos. E hoje, eu já li em várias entrevistas de autores que eles têm dificuldade, por exemplo, de encontrar um galã de 35 a 40 anos. Que não seja, por exemplo, o Alexandre Nero. Sim. Entendeu? Tem sempre que cair nele porque eles não conseguem renovar a safra de atores na medida em que eles precisam produzir mais conteúdo em menos tempo. Por isso que eu digo que até a questão de seleção desses atores também vai ser influenciada por esse novo perfil. Então você mexe aí com audiovisual, você mexe com o pessoal de artes cênicas, você mexe com a cadeia inteira produtiva aí que envolve esse negócio. E o problemão que a Netflix causou, querido? Tá vendo? É futuro, é futuro. A gente que é de audiovisual, de comunicação, a gente agradece demais, né? Não, Lógico. com certeza. Sempre que tá vindo uma mídia nova aí, a gente agradece demais, mano. Uma mídia não, uma plataforma, né, no caso. Sim, e a gente tem as produções nacionais também na TV fechada, que também é uma derivação da telenovela, né? Você tem algumas novelinhas que passam na TV fechada para criança, por exemplo. E isso também é uma derivação, entendeu? Antes você falava de novela, você só tinha Globo. Depois você tinha Globo e SBT por questão das novelas mexicanas, que também é um capítulo à parte que renderia mais umas 3 horas falando. Dá pra fazer uma pausa aqui, já fica o convite aqui. A parte 2. A parte 2 de novela. Cara, dá-lhe pauta pra novela mexicana. Aí, ó. Enfim, tem muita história e um futuro aí pela frente e a necessidade que todo mercado de qualquer área sente diariamente. Se você não se reinventar, você vai morrer. Sim, então, claro. se os autores de novela, autores de audiovisual, autores de cinema, se eles não se reinventarem, eles vão morrer, porque nós, público-alvo, nesse momento a gente quer se surpreender e a gente não se surpreende com qualquer coisa. Entendeu? Tem que ser muito legal pra ser legal. Cada vez mais difícil, né? Nossa, demais. Às vezes eu vejo um produto muito legal, um filme muito legal, e eu vejo que as pessoas falam, nossa, mas eu achei tão básico. Eu fico pensando, o roteiro é incrível, mas não chegou naquela pessoa, né? Então, cada vez mais, o que é criatividade? Né? Como que a gente cria um roteiro inovador hoje em dia? Isso também vai fazer parte dessa revolução ou evolução da novela. E as novelas também tentando atingir cada vez mais gente, um público muito diferente no outro, assim, do jovem pro adulto de 30 anos. Então é uma tarefa muito complicada. É muito complicado, porque você tem que atingir de gregos e troianos de várias idades, não é só dois públicos diferentes. Aí você cai num problema que todas as últimas novelas enfrentam. Eles criam vários núcleos dentro da novela, eles colocam lá 60 atores numa novela, e aí daqui a pouco você vê lá numa página como o UOL, autor João Emanuel Carneiro esquece 18 atores da trama. Né? Aí ele faz um checklist de atores que apareceram, personagens que apareceram e sumiram. Entendeu? Então, assim, é um risco. Lembra que eu falei, é um longa-metragem diariamente. Então, pra você conectar essas tramas até o final, é muito difícil. Então, eu acho que o caminho é você cada vez mais encurtar, né? Porque vai virar uma série. 90 episódios ainda é muita coisa. Eu acho muita coisa também. Mas,
Pelo menos eles estão se mexendo pra mudar, né? Já é um primeiro passo. Nunca ficava um pouco parado, atrasado. Eu Pra acho. vocês terem uma ideia, um gancho interessante aqui sobre o custo de produção, recentemente a Record fez uma novela que cada capítulo custava mais de 1 milhão. Ela ficou com... todo o set da novela ficou dentro de um navio durante dias e dias e dias, porque toda a novela se passaria naquele navio durante boa parte. Então eram capítulos caríssimos. Isso não foi pago pela audiência. Isso não foi pago por patrocínios. Entendeu? Então, assim, é muito... É tênue essa questão. Eu vou investir muito, logo vou ter audiência? Não é exatamente assim, né? Eu vou ter um autor extremamente famoso, logo vou ter audiência? Não. Entendeu? A gente tem aí... Atores, mesma coisa. A gente teve, por exemplo, a primeira vez que a Globo citou o mesmo autor da novela Avenida Brasil, vem aí a próxima, as pessoas ficaram assim, pô... Nunca a Globo tinha feito isso, né? Mas a Avenida Brasil fez tanto sucesso, mas a outra novela não fez tanto sucesso, entendeu? E até hoje ele sofre da comparação. Tudo que ele faz nunca vai ser Avenida Brasil. Então o grande fantasma da vida dele, por exemplo, é aquilo que ele fez. Então, só mata uma curiosidade pra mim antes. Qual foi a novela que gastou tanto? Que você falou da Record, que gastou 1 milhão? Cara, Você não vou lembra? lembrar o nome agora, mas depois eu passo pra você em off, mas foi uma novela muito flopada, que deu no máximo 3 pontos de audiência. Caraca, só. Caramba. Mas a Record já deu muito trabalho pra Globo. Vale lembrar os 10 Mandamentos, por exemplo. Os mandamentos foi um verdade. negócio absurdo, né? Novelas como do SBT que já deram muito trabalho pra Globo. A gente teve Carrossel, a gente tem essas novelas pra criança, dão muito trabalho. Então, mas o que eu vejo disso é que cada uma é muito diferente uma da outra. Por mais que siga o mesmo modelo na composição, na escrita, são muito diferentes uma da outra. Então como é que você emplaca uma que faz sucesso? É um negócio tão imprevisível. É imprevisível, a audiência é imprevisível e ainda mais como é uma obra aberta, isso é muito perigoso. É uma obra aberta, então você começa a fazer umas costuras. Quando você olha pra trás, a mocinha ela já virou vilã e o vilão já virou mocinho e já tudo se misturou. Aí você mata uns 3 ou 4 personagens ali porque eles não caíram no gosto do público. E aí, até você conectar tudo isso de uma maneira lógica e agradável pra assistir, você já perdeu ali 10 pontos de audiência, entendeu? E aí, uma vez que você garra ranço da novela, você não volta mais. Entendi. Caramba. Você acha que as novelas, né, vão acabar sendo, tipo, cada vez menores a ponto de passar uma vez por semana, uma vez diário? Acredito que não. Acredito que não, porque a gente ainda tem um grande universo publicitário que se vale desse produto, entendeu? Então, assim, a novela ancora a publicidade, que ancora a novela, então ainda vai ser um produto diário, principalmente por aquilo que eu falei, o nosso país ainda é muito desigual. Entendeu? Então, assim, até nivelar o país inteiro para que todos tenham acesso a tudo que o Sudeste tem, por exemplo... Vai demorar muito. Vai demorar muito tempo e a novela vai seguir aí soberana. Nossa. Então aí, mais algumas longas, divertidas, né? Décadas de novela pra todo Exatamente. mundo. A gente fecha aqui, né, A Zambelli? gente fecha aqui, mano. Pô, valeu pelo convite, muito legal falar sobre esse tema e fico aí aberto pra quando vocês quiserem bater mais um papo sobre isso, tamo junto. Tranquilo. Cara, Beto, muito obrigado, de verdade. Tipo, um prazer enorme te receber aqui. Esse Prazer é todo podcast humilde, pequenininho, mas... E fazer especial fazer nesse especial, 10º é o episódio. nosso 10º episódio, cara. Ó, número redondo. Ó, boa, boa. Entendeu? Foi planejado. A gente guardou isso aí. A gente planejou isso aí, guardou exatamente pra isso. Muito Mas, sucesso Beto, pra vocês, galera. Muito obrigado. Muito obrigado. Beto, fica aqui o convite. Mais uma vez a gente vai te chamar, a gente fala de algum outro tema, beleza? Valeu, gente. Valeu. E até semana que vem. E até semana que vem.